Jamais abdicava de uma resposta depois de haver feito uma pergunta. Eu tenho certeza que vocês já devem ter lido essa passagem, pois faz parte de um livro muito famoso. Que livro será? Não saiam daí, que eu já conto pra vocês. Que babado é esse? Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro conhecidíssimo, um dos mais lidos no mundo todo. Ele foi publicado em 1943 nos Estados Unidos, simultaneamente em inglês e francês, e teve em torno de 250 versões. Então vejam que é um livro assim que teve muita repercussão e até hoje ele repercute. E é justamente dentro deste livro que nós temos um personagem, né, sobre o qual o autor diz que jamais abdicava de uma resposta depois que havia feito uma pergunta. Quem será que lembra que personagem é este? Que livro é este? Bom, eu trouxe uma versão, né, desse livro e eu estou falando do Pequeno Príncipe, no caso desta edição aqui, que é da editora Camaleão, tradução de Ivo Barroso e ilustrações de Raquel Matsushita. E é exatamente neste ponto que eu quero chegar, o ponto da ilustração. Tá? Não deixando de dar os créditos, obviamente, para Ivo Barroso, que fez uma tradução fantástica, procurando assim aproximar a linguagem do seu leitor, especialmente aquele leitor infantil. Então ele, de certa forma, tenta diminuir a assimetria, né, entre o nível da linguagem do texto e o leitor. Então fica uma linguagem um pouco mais coloquial, né, sem desmerecer de forma alguma o texto original. Então é uma tradução que merece muito o nosso reconhecimento. No entanto, eu focalizarei aqui a questão da ilustração, que eu acho que é um elemento muito importante quando nós mediamos leituras do mesmo texto em diferentes versões ou adaptações. Muitas vezes a gente deixa passar batida essa questão das ilustrações. O interessante da gente observar as diferentes técnicas, o estilo, né? O que cada ilustrador contemplou, o que deixou de lado, por exemplo, né? E no caso da Raquel Matsushita, eu achei muito interessante que ela nos conta no final do livro como foi o processo de criação para este livro aqui. E já na capa nós observamos, ó, a gente tem a rosa, né, que é a rosa do Pequeno Príncipe, e um fundo que a gente não sabe bem, parece uma pedra, parece um papel amassado, né? E aí a gente já fica curioso, né? Ora, mas que interessante esse tipo de ilustração. E à medida que a gente vai avançando no livro, já na capa, quando a gente abre, a gente tem aqui um perfil, né? A gente fica imaginando, será que é o Pequeno Príncipe? Será que é o próprio Exupéry, né? E no verso nós temos essa forma aqui, que depois quando a gente abre a orelha, a gente vai observar que é a serpente, que é um dos personagens que aparecem no Pequeno Príncipe. Tá? Então já na escolha das cores, na forma como a capa é estruturada, a quarta capa, nós já percebemos, né, que tem um trabalho bem diferenciado daquilo que a gente está acostumado a ver, especialmente no original do Pequeno Príncipe, né, cujas ilustrações são do próprio Exupéry. E aí eu achei muito legal que na abertura da obra, né, quando a gente começa então a entrar no texto, a gente vê aqui, ó, eu senti aqui uma espécie de homenagem, sabe, que foi feita porque a gente tem uma retomada da ilustração do original, né, do Exupéry, a famosa ilustração, né, quando o autor nos conta que ele desenhou um elefante que foi comido por uma jiboia e que os adultos, ao olharem, pensam que é um chapéu, né? E aí já vem toda uma discussão, né, que o adulto precisa de tudo muito explicado, né? E a criança com aquele universo, né, aquele imaginário todo que ela tem muito fértil, ela não precisa, ela já enxerga, né? Bom, ali tem
um elefante dentro de uma serpente, né? Dentro de uma cobra. Então a cobra e a serpente são elementos que vão, de certa forma, perpassar essa história do Pequeno Príncipe. Bom, mas quando começa o primeiro capítulo, propriamente dito, a gente já vai entrando em contato com as ilustrações da Matsushita. Eu fiquei encantada com a ilustração e a gente vê que tem, né, parece que é aquele mesmo fundo lá da capa, onde tem a rosa, né? Parece um papel amassado e essas estrelas aqui que lembram origamis. Eu achei uma sacada, assim, genial, né? E ela mantém, né? Ela mantém elementos do original, aquela echarpezinha que o Pequeno Príncipe usa, né? Que aparece no livro do Exupéry. E assim nós vamos atravessando a obra. Eu estou folheando aqui para mostrar as ilustrações para vocês. Quando o Pequeno Príncipe, então, vai viajando e conhecendo os planetas, né? Que eu imagino que a maioria de vocês já deva ter lido. E ele vai, então, se defrontando com diferentes tipos humanos, né? O bêbado, o acendedor de lampiões, o homem que só fazia cálculos, aquele rei que não tinha ninguém para governar. E a gente vai se defrontando, então se deparando com uma outra proposta de ilustração. Olha que fantástica esta aqui, do Pequeno Príncipe, com a serpente em volta dele e ele no Jardim das Rosas, né? Quando ele pensa que a rosa dele não é assim tão especial como ele pensava, porque ele encontra outras iguais, mas depois ele vai, né, se dar conta de que, bom, mas a minha rosa, ela é especial, né? Então existe um sentimento que nos une e isso a torna diferenciada, embora na aparência externa ela seja semelhante a qualquer rosa, né? E aí, pessoal, eu não vou ocupar muito mais tempo mostrando todas as ilustrações, mas eu vou ler para vocês o que a Matsushita conta pra gente, né, dos sentimentos dela quando ela se depara, então, com essa tarefa, né, de ilustrar um livro já consagrado, tá? Então, ela diz o seguinte: senti uma grande responsabilidade ao criar as imagens para este livro, cujas aquarelas de Antoine de Saint-Exupéry, tatuadas em nosso inconsciente, fazem parte da infância de muitas gerações. Como desenhar um novo Pequeno Príncipe no qual eu mesma pudesse acreditar? A primeira providência foi ler Terra dos Homens, publicado em 1939. O livro narra as memórias de Saint-Exupéry, quando foi piloto do Correio Aéreo francês. Minha suspeita de que o Pequeno Príncipe, se não fosse ficção, poderia ser um capítulo de Terra dos Homens, se confirmou pelo modo particular, fascinante e sensível do autor em iluminar, por meio de aventuras literárias, o bem e o mal da natureza humana. Na última página do livro, numa viagem de trem, o narrador escreve: sento-me diante de um casal. Entre o homem e a mulher, a criança, bem ou mal, havia-se alojado e dormia. Volta-se, porém, no sono e seu rosto me aparece sob a luz da lâmpada. Ah, que lindo rosto! Havia nascido daquele casal uma espécie de fruto dourado. Daqueles pesados animais havia nascido um prodígio de graça e encanto. Inclinei-me sobre a fronte lisa, a pequena boca ingênua, e disse comigo: eis a face de um músico, eis Mozart, Mozart criança, eis uma bela promessa da vida. Não são diferentes dele os belos príncipes das lendas. Protegido, educado, cultivado, que não seria ele? Quando por mutação nasce nos jardins uma rosa nova, os jardineiros se alvoroçam. A rosa é isolada, é cultivada, é favorecida, mas não há jardineiros para os homens. Então veja, esse é um trecho do livro que a Matsushita leu, também de Exupéry, que se chama Terra dos Homens. Quando ela lê essa passagem, olha o que acontece. Aí volta a Matsushita a falar: fantasiei que o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry nasce no instante em que a luz da lâmpada ilumina o rosto daquele menino, responsável para sempre por tudo que tenha cativado. Saint-Exupéry escreve a história do Pequeno Príncipe, publicada em 1943,
tornando-se um clássico mundial. A ideia de que qualquer um de nós pode ser um pequeno príncipe, um pequeno Mozart, uma rosa nascida por mutação, muito me intrigou. A potência dentro de nós que se revela a cada dia, a cada noite dormida, a cada viagem de trem, a cada leitura de um livro, é a própria promessa de uma vida. Assistia documentários para conhecer a infância de Mozart, assim como filmes biográficos do próprio Saint-Exupéry. Esse foi o terreno fértil que preparei para criar este pequeno príncipe, um personagem prosaico que poderia habitar o corpo de qualquer criança. Os pequenos príncipes, os pequenos Mozarts estão à nossa volta. Inclusive pode ser você, caro leitor. Aí ela vai começar a falar da técnica que ela usou, pessoal, para fazer as ilustrações deste livro. Eu acho isso fantástico e essencial. Muitos livros infanto-juvenis, né, ou mesmo livros que são para adultos, enfim, ilustrados, né, não trazem qual foi a técnica. Eu acho que isso é muito interessante para quem faz a mediação de leitura, para quem escuta, né, dependendo do nível desse leitor ouvinte, é muito interessante, porque daqui a pouco ele pode, ele próprio, querer explorar essas técnicas. Por que não? Né? Mesmo na escola ou em casa, né, a gente pode experimentar. E isso também traz um pouco do trabalho do ilustrador, que muitas vezes fica como pano de fundo. Então vamos ver qual foi a técnica que a Matsushita usou para fazer essas ilustrações. Incorporei o uso do papel carbono amassado e passado a ferro, técnica que se aproxima esteticamente da gravura. Com um pouco de abstração nas imagens, convido a diferentes leituras, a liberdade para cada um interpretar a seu modo. Na capa, por exemplo, a rosa pode estar numa redoma ou sobre um planeta, na frente de uma pedra ou naquilo que você imaginar. Viram como eu falei para vocês no início? Ó? Eu achei que parecia uma pedra ou um papel amassado. Juntos, os pequenos príncipes que vivem em nós e que não abdicam jamais de uma resposta depois de haver feito uma pergunta, criam leituras particulares desta obra, repleta de metáforas que instiga as mais livres reflexões. Então, pessoal, eu super recomendo essa edição, não só pela tradução primorosa do Ivo Barros, né? Existe um prefácio muito interessante que conta sobre a origem da história, né? Assim, as influências do autor, um tanto da biografia dele, fala nos baobás, que o baobá é uma árvore que aparece no Pequeno Príncipe, e que, ao que tudo indica, né, foi inspiração aqui no Brasil. Exupéry esteve aqui, inclusive em Natal, parece que o baobá famoso é de lá, né? Então tem muitas curiosidades contadas aqui no livro. Tem o prefácio, tem o prefácio para crianças, né? E depois tem o pós-fácio para pessoas grandes, né? Também uma série de explicações aqui. E finalmente toda essa explicação sobre as ilustrações que a Matsushita nos traz. Então, por tudo isso, pessoal, recomendo essa edição. Ela é primorosa, bem interessante para a gente fazer um contraponto com outras versões, outras edições do mesmo título. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.